era perto de meia-noite. Olha como houve esse delay aí de 1 hora. Era perto de meia-noite, ela estava com 3 amigas vindo de uma festa, ela se despediu das amigas na Alameda 23, as amigas continuaram na principal e ela entrou na 23. Isso que ela entra na 23, caminhou um pouco, tinha um campinho de futebol, que era de areia na época. Um dia desse eu fui olhar no Street View, ainda existe esse campinho lá, só que virou uma quadra, assim, acho que a prefeitura fez, sei lá, é uma quadra bonitinha, mas era de areia, assim, que a própria comunidade improvisou ali. E quando ela chegou ali, ela disse que viu um objeto muito grande e muito baixo, que iluminava toda a rua, inclusive o campinho, e que devia ser do tamanho maior do que aquele campinho ali. Quando ela tentou correr, né, no susto, ela disse que foi atingida por uma luz que tragou ela para dentro do aparelho. Lá dentro do objeto, ela lembra de várias coisas. Ela lembra de ter sido colocada numa espécie de mesa, que ela comparou assim, a uma maca ou uma mesa cirúrgica, onde tinha uma luz em cima dela, e essa luz, ela sentia que estava impedindo ela de mexer do pescoço para baixo, ela só conseguia mexer do pescoço para cima. E ela estava consciente e tal, e ela olhou para frente, tinham 4 seres, meio que assim no canto de uma sala, esses 4 seres. 3 deles eram aqueles de aparência clássica do Grey, né? Eu tenho aqui, né? Bonequinho, eu tenho aqui em 3D, ó. É mais ou menos assim, né? 3 deles. E foi esse que deixou ela assim, a gente percebeu que deixou ela mais traumatizada. Quando ela falou dele, em alguns momentos ela chorou, né? E ela só conseguia descrever com uma frase. Ela dizia assim que ele tinha uma aparência monstruosa e gosmenta. Ela repetiu essa frase algumas vezes para se referir a esse ser, né? E foi esse ser que mais traumatizou ela dentro dessa experiência, que já é traumatizante por si só. Porque ela disse que tinha um momento que eles estavam lá meio que parecia que estavam discutindo, porque ele fazia assim com as mãos, apontava para ela, e os outros mexiam com a cabeça negativa, como se ali houvesse uma discussão, né? E depois eles se aproximaram, se puseram ao redor dela, esse que ela descrevia como de aparência monstruosa e gosmenta, roçou a costa da mão dele no rosto dela, meteu a mão na boca, assim, puxou a língua dela, mexeu assim, movimentou assim com os dedos, como se quisesse sentir a língua dela, né? Ela sentiu 4 agulhadas, uma em cada lado do pescoço, uma em cada pulso, e desmaiou. Quando ela acordou, ela estava ainda com o objeto acima dela, deitada no campinho de areia. E aí ela disse que correu, chegou na porta da casa dela, ela ainda olhou para trás, que aquele objeto estava parado lá, ele saiu numa disparada assim, muito grande, em direção a um parque que tem lá, chamado Parque dos Igarapés. Foi naquele rumo que ele sumiu. E aí é aquela parte lá que a mãe dela contou, que ela sacudia a grade desesperada e etc. Essa história ela teve outros desdobramentos contados pela própria moça naquele dia que nós conversamos com ela. Ela disse que, aconselhada por um médico, a mãe dela tirou ela ali do Conjunto Maguari e levou para o Conjunto Satélite, que é um conjunto vizinho ao Conjunto Maguari, porque lá no Satélite morava a avó dela. E lá ela passou por uma outra experiência que, cara, aí tu imagina muita coisa. Porque ela disse que ela vinha voltando do shopping Castanheira, e ela estava ali na rodovia Augusto Montenegro, que é uma rodovia que leva até o Conjunto Satélite. Ela estava indo para a casa da avó, com quem ela estava morando já. E ela disse que era final de tarde, e ela escutou um barulho que ela identificou como as vozes deles. Houve um momento da nossa conversa que eu perguntei assim para ela: tu ouviu as vozes deles? Ela falou: eu ouvi. E aí eu perguntei para ela: e se parece com o quê? Tu consegue comparar com alguma coisa? E ela comparou com zumbido de abelha. Ela disse: parece zumbido de abelha, e me incomodava muito, ela disse. E aí ela escutou aquele zumbido de abelha no ônibus, indo do shopping para a casa da avó dela no final da tarde. Ela falou que deu vontade dela olhar para cima, ela olhou e viu um objeto metálico no céu. Nessa hora, ela disse que ela teve um apagão. Quando ela deu por si, ela estava no Conjunto Satélite, já era de noite, perguntando para as pessoas onde que morava a dona fulana, que era a avó dela. Ela não lembrava o endereço da avó naquele instante.